Tecido muscular. Características gerais. Origem mesodérmica, de forma geral. Promove movimentos corporais. Constituído de células alongadas. Células com grande número de filamentos contráteis no citoplasma. São chamados miofilamentos de actina e miosina. Tecido muscular forma os músculos. Logo, os músculos são órgãos que compõem o sistema muscular. Termos especiais para o tecido muscular. A célula é conhecida como fibra, o citoplasma é o sarcoplasma, a membrana plasmática é a sarcolema, o conjunto de mitocôndrias no tecido muscular é conhecido como sarcossomos. E o retículo endoplasmático liso ou agranular é o retículo sarcoplasmático, região armazenadora de cálcio para a contração muscular. Na verdade, o cálcio para a contração muscular tem duas fontes, uma do retículo endoplasmático agranular ou retículo sarcoplasmático e também do meio externo. Aqui você observa o músculo deltoide, que é o músculo do ombro. Quando eu amplio, eu observo a presença de um fascículo aqui, muscular. O que é um fascículo? É um grupo de fibras musculares. Quando eu amplio uma fibra, eu observo que dentro dela eu possuo miofibrilas. O que são miofibrilas? São sequências de sarcômeros. E o que é um sarcômero? É a menor unidade de contração muscular. O sarcômero é formado por um filamento fino proteico chamado de actina e por um filamento grosso proteico chamado de miosina. Na contração, a actina desliza sobre a miosina. E observe que na miofibrila eu tenho um sarcômero colado ao outro, como se fossem os vagões de um trem. Outro ponto que você não deve confundir miofilamentos com miofibrila. Miofilamentos são os filamentos contráteis de actina e miosina. E miofibrila são as sequências de vários sarcômeros ou miômeros, que correspondem à menor unidade de contração muscular nos músculos estriados esqueléticos e cardíacos. Classificação: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado. Tecido muscular estriado esquelético. Nós temos aqui o sistema muscular esquelético, alguns músculos que formam o nosso corpo. Observe então aqui o gastrocnêmio, que é um músculo da batata da perna. Músculos da coxa, como quadríceps, sartório. Nós temos aqui o glúteo máximo. Reto abdominal, músculo presente no abdômen. Grande peitoral, na região torácica. Esternocleidomastoide, presente no pescoço. Membro superior, você tem o tríceps braquial, o bíceps braquial e o bráquio radial. E aqui no ombro, o deltoide. E também nós temos aqui os músculos da expressão facial. Músculo estriado esquelético. Endomísio, perimísio e epimísio são membranas conjuntivas que envolvem grupos de fibras musculares estriadas esqueléticas do músculo. O epimísio, ele envolve todo o músculo, sendo representado então por essa linha azul que eu estou aqui desenhando. O perimísio corresponde a essa linha verde. Ele envolve um fascículo. O que é um fascículo? É um grupo de fibras. E o endomísio, ele envolve cada fibra de maneira individualizada. Ele envolve uma, envolve outra aqui, mais uma, e assim garante isolamento das fibras musculares estriadas esqueléticas. Garante isolamento uma em relação à outra. Quero lembrá-los que as fibras se contraem de maneira independente. E a contração, ou ela acontece ou ela não acontece. Chama-se lei do tudo ou nada para a contração muscular. Ou tem contração ou não tem contração. Ou é 0 ou é 1. Ou seja, a força de um chute, a força de um soco num saco de areia vem do número de fibras recrutadas e não da intensidade da contração. Porque cada fibra se contrai de maneira igual à outra. O que torna uma ação muscular com mais força ou menos força é o número de fibras recrutadas e também a frequência de estimulação dessas fibras. Mais uma vez nós temos aqui a imagem, observe. O que é que nós temos? Nós temos o epimísio, nós temos o perimísio e o endomísio. Então, ampliando aqui, você observa o osso. Aqui você tem o osso. Aqui você tem o tendão colado ao epimísio. Quando eu amplio, eu tenho aqui o músculo. Esse músculo envolvido pelo epimísio. E observe que esse músculo é formado por vários fascículos. Fascículos são reuniões de fibras. Eu vou pegar aqui um fascículo e vou ampliar para vocês. Vocês vão ver aqui o perimísio. O perimísio envolvendo aqui um fascículo. O fascículo é um grupo de fibras. Dentro desse fascículo, eu vou puxar aqui uma fibra muscular. Quando eu puxo essa fibra muscular, você observa que ela é envolvida pelo endomísio. Olha o endomísio aqui.
E dentro da fibra, nós temos as miofibrilas, que são sequências de vários sarcômeros. Bom, qual a estrutura do tecido muscular esteroesquelético? Ele é composto por fibras que derivam de mioblastos. Então, mioblastos são células-tronco presentes lá no período de desenvolvimento pré-natal. Essas células-tronco formadoras das fibras musculares esteroesqueléticas se fundem, dando origem a uma fibra muscular imatura, que acaba dando origem a uma fibra muscular matura. Então, mioblastos são células-tronco que vão se fundir e vão se diferenciar em fibra muscular estriada esquelética. Fibras multinucleadas devido à fusão de mioblastos, daí o fato de elas terem vários núcleos, são estriadas porque têm sarcômeros, então essas linhas escuras e claras são consequências da sobreposição de miofibrilas. Quando você observa uma miofibrila, você nota que elas têm zonas escuras e claras. Agora você imagina várias miofibrilas uma em cima da outra. Então você vai ter faixas escuras e claras. É o que caracteriza esse tecido como sendo um tecido muscular estriado, com núcleos periféricos e longas, com até 30 centímetros. Observe aqui, eu tenho 3 fibras e eu tenho os núcleos periféricos. Em relação à fisiologia do tecido muscular esteroesquelético, ele não possui atividade mitótica, mas se regenera, porque ele tem células satélites. As células satélites são remanescentes dos mioblastos. Essas células satélites se encontram na adjacência da fibra muscular estriada esquelética. Então ela fica colada. Então quando nós vamos à academia, o que acontece? E nós levantamos peso, nós provocamos microfissuras nas nossas fibras musculares estriadas esqueléticas. E essas microfissuras vão ser tampadas por uma célula que garante regeneração dessa região. Essa célula é a célula satélite. Ela vai ficar em cima dessa lesão como se fosse um band-aid. Observe então a imagem. O que nós temos aqui? Então aqui eu tenho a fibra muscular estriada esquelética com a fissura e sobre ela eu vou ter aqui uma célula satélite sobre essa fissura. O papel da célula satélite é regenerar essa fibra muscular estriada esquelética. Então ela vai ficar em cima e vai se fundir, adicionando um núcleo à fibra muscular estriada esquelética. Ela fica em cima da lesão, se funde e adiciona o núcleo. Com mais um núcleo, mais DNA. Com mais DNA, maior capacidade de produzir RNA mensageiro e produzir proteínas que vão se organizar em sarcômeros. Então, durante a atividade física, esse músculo sofre hipertrofia e não hiperplasia. E a hipertrofia é a consequência disso aqui. Ou seja, quando nós vamos à academia e levantamos peso, nós provocamos microfissuras nas nossas fibras. E essas microfissuras vão ser tampadas por células satélites. E ao serem tampadas, a célula satélite adiciona o seu núcleo à fibra muscular esteroesquelética madura, permitindo que ela possa sintetizar mais proteínas para se adaptar àquela condição. Então, levantar peso, microfissura, célula satélite se funde, adiciona o núcleo, com isso a fibra muscular esteroesquelética vai ter mais núcleos para produzir mais proteínas para se adaptar àquela nova condição, ou seja, aquele peso que ela não levantava. Lembremos que hipertrofia é o aumento do tamanho de um órgão por aumento do tamanho das células. Não confunda com hiperplasia. Hiperplasia é o aumento do tamanho de um órgão por aumento do número de células. É o que acontece com o útero gravídico. O útero de uma mulher grávida, ele aumenta de tamanho pelo aumento do número de fibras musculares lisas. No caso, é uma hiperplasia. O tecido muscular esteroesquelético ele tem contração forte, voluntária, descontínua e rápida.